Plano de Estudo Tutorado, terceiro ano, Ensino Fundamental, volume 3, 2021, Língua Portuguesa. Olá, bem-vindos ao canal Ensinando e Aprendendo Sempre. Nós vamos fazer o PET volume 3 de Língua Portuguesa do terceiro ano. Agora nós estamos no PET volume 3, isso mesmo. Então nós vamos fazer a semana 1 e o tema é classificação de palavras quanto ao número de sílabas e quanto à sílaba tônica. Vamos começar? Então, nós vamos identificar e classificar as sílabas nessa semana 1. As sílabas são fonemas, sons ou grupos de fonemas pronunciados por meio de apenas uma emissão sonora. Elas podem ser classificadas com relação ao número de sílabas. As palavras podem ser classificadas em monossílabas, apenas uma sílaba, exemplo, rã. Dissílabas, duas sílabas, exemplo, leão. Trissílabas, 3 sílabas. Exemplo, formiga. Polissílabas, 4 ou mais sílabas. Exemplo, gafanhoto. Com relação à posição da sílaba tônica, as palavras podem ser classificadas em oxítonas, última sílaba da palavra é tônica, forte. Exemplo, jacaré. Paroxítonas, penúltima sílaba da palavra é tônica, forte. Exemplo, formiga. Proparoxítonas, antepenúltima sílaba da palavra é tônica, forte. Exemplo, hipopótamo. Conforme você pode observar, a intensidade sonora ocorre em diferentes posições das sílabas, última, penúltima ou na antepenúltima. Para saber mais, e aí tem os vídeos, classificação de palavras quanto ao número de sílabas e identificação da sílaba tônica e classificação de sílaba tônica. Tem aí os links. Fábulas de Esopo. Para saber, Esopo era um escravo que viveu na Grécia Antiga há mais de 2.500 anos antes de Cristo. Ele contava as histórias apenas oralmente e só muito tempo depois elas foram escritas. Muitas de suas fábulas são recontadas por outros autores. Atividades. Número 1. Leia o texto abaixo. O ratinho e o leão. Ao sair do buraco, viu-se um ratinho entre as patas do leão. Estancou de pelos em pé, paralisado pelo terror. O leão, porém, não lhe fez mal algum. Segue em paz, ratinho, não tenhas repente medo de teu rei. Dias depois, o leão caiu numa rede, urrou desesperadamente, debateu-se, mas quanto mais se agitava, mais preso no laço ficava. Atraído pelos urros, apareceu o ratinho. Amor com amor se paga, disse ele lá consigo, e pôs-se a roer as cordas. No instante, conseguiu romper uma das malhas, e como a rede era das tais que, rompida a primeira malha, as outras se afrouxam, pôde o leão deslindar-se e fugir. Moral, mais vale paciência pequenina do que arrancos de leão. Número 2. Quais são os personagens da história? 3. Marque a opção correta. Quem conta a história é o ratinho, o leão ou nenhum dos dois animais? Número 4. Copie do texto palavras que completem o quadro abaixo. Monossílabas, palavras com uma sílaba. Dissílabas, palavras com 2 sílabas. Trissílabas, palavras com 3 sílabas. Polissílabas, palavras com 4 ou mais sílabas. Então, quem são os personagens da história? O ratinho e o leão. Quem conta a história? Nenhum dos dois animais. Não está contando, nem o ratinho não está contando, o leão também não. Então, nenhum dos dois animais. Depois, o próximo é para a gente colocar palavras com uma sílaba. Então, palavras monossílabas que tem aí no texto. Então, coloquei não, teu, rei, tem outras, tem pé, só você procurar aí. Depois de sílabas, palavras com 2 sílabas, leão, rede, malhas. Palavras com 3 sílabas, ratinho, buraco, instante, também tem outros, tem primeira. Palavras com 4 sílabas ou mais, então palavras polissílabas, agitava, desesperadamente, pequenina. Observe que desesperadamente tem mais de 4 sílabas, né?
Então, polissílabas são 4 ou mais sílabas. Vamos para o próximo. Número 5. Leia a curiosidade sobre o leão e pinte os números acima de uma centena. Então, nós vamos pintar os números acima de uma centena. Para saber, um leão macho pode pesar entre 150 e 250 quilos e medir entre 2,60 e 3,30 metros de comprimento. São muito velozes em pequenas distâncias, chegando a atingir 50 km por hora. Seus dentes caninos medem até 6 centímetros e sua cauda pode ter 1 metro de comprimento. E aí nós estamos vendo o leão, a imagem do leão. Então aqui no número 5, sobre curiosidade sobre o leão, nós vamos pintar os números acima de uma centena. Então, uma centena, 100. Então, acima de 100, nós vamos pintar o 150 e o 250. E aqui a gente está falando de metro, 2,60 metros, 3,30 metros. Tá? Se você entender que é para pintar, né? Que 1 metro, 100, 2 metros, 200, né? Mas se você achar, aqui nós entendemos pintar uma centena, então nós pegamos o número 150, que é maior, né? Acima de 100, então 150 e aqui 250. Aqui a gente tem 50, então é menor, então nós pintamos esse. Depois, aí a gente tem a imagem do leão, né? E agora no número 6 está falando que a palavra leão apresenta um sinal acima da letra A. Ó, leão, sinal em cima da letra A, é o tio. Esse sinal é o tio, sinal ortográfico, que indica a nasalização da vogal sobre a qual é posto. Então, o tio, né? A nasalização nasal. Pense com a ajuda de um adulto, escreva palavras com tio seguindo as dicas. Letra A, parte do seu corpo que fica na parte final do braço que serve para segurar objetos. Então, qual letrinha que nós vamos colocar aqui? Letra B, fruta que é muito azeda. Letra C, órgão que bombeia o sangue. Letra D, é um pequeno objeto usado em peças de vestuário para fechá-las prendendo numa casa. Letra E, animal que tem a capacidade de mudar de cor, mimetismo. E aí, qual que nós vamos completar aqui para formar a palavrinha? Número 7. Separe as palavras abaixo em sílabas. Depois circule a sílaba tônica e classifique cada palavra quanto à tonicidade da sílaba. Letra A, ratinho. Letra B, leão. Letra C, fábula. Letra D, majestade. Letra E, atenção. Então, aqui no número 6, nós vamos seguir as dicas e descobrir as palavrinhas. Então, são palavrinhas que têm tio. Então, na letra A, parte do seu corpo, que fica na parte final do braço, que serve para segurar objetos. Então, mão. Então, nós vamos acrescentar a letrinha M, ó. Mão, tem tio. Letra B, fruta, que é muito azeda. Limão. Letra C, órgão que bombeia o sangue. Coração. Letra D, é um pequeno objeto usado em peças de vestuário para fechá-las, prendendo numa casa. Então, é o botão. Letra E, animal que tem a capacidade de mudar de cor. Camaleão. E no 7, nós vamos separar as sílabas das palavras, vamos classificar quanto à tonicidade da sílaba. Então, ratinho, qual que é a sílaba forte? Ó? Ratinho, é o ti. Então, aí você vai circular o ti. Coloquei aqui com cor diferente, ó, você saber que é o ti. E nós vamos classificar. Então, ratinho é paroxítona, o ti, ó. Então, paroxítona. Depois, leão é oxítona. E qual que é a sílaba aqui? É o ão. Depois, fábula, ó, fá, proparoxítona. Você separa e é uma palavra proparoxítona, fábula. Depois, majestade. Então, nós vamos separar e a sílaba é o tá. Então, paroxítona. Depois, atenção. Então, são. Então, a sílaba
é o são e é uma palavra oxítona. Vamos agora para o número 8. Então, aqui nós vamos fazer a correspondência. Nós temos aí o 1, oxítona, 2, paroxítona e 3, proparoxítona. E as palavrinhas ratinho, leão, fábula, majestade e atenção são as palavrinhas que nós usamos na atividade de número 7. Então, aqui nós vamos colocar. Então, a palavrinha leão, ela é oxítona? Então, nós vamos colocar, onde está oxítona? Então, no número 1. Então, nós vamos colocar aqui e assim nós vamos fazendo com todas as palavrinhas. Então, aqui na palavra ratinho, nós vamos colocar o número 2. Porque número 2 é paroxítona. Então, ti, ó, ratinho. Então, ti é a sílaba tônica e nós vamos colocar o 2 paroxítona. Leão é oxítona, auão. A gente olha na atividade número 7 e se a gente volta lá, nós vamos perceber que nós já colocamos leão oxítona. Fábula, ó, fá. Então, fábula, nós vamos colocar o número 3, é proparoxítona. Majestade, nós vamos colocar o número 2, paroxítona. É o tá, ó, majestade. E a atenção, nós vamos colocar o número 1, que é oxítona, são, ó, atenção. Então, ficou ratinho, paroxítona, número 2, leão, nós vamos colocar o número 1, oxítona, fábula é o número 3, proparoxítona, majestade, número 2, paroxítona, atenção, número 1, oxítona. Número 9. Releia um fragmento da fábula lida acima e circule nela. De vermelho, 2 palavras oxítonas. De azul, 2 palavras paroxítonas. Dias depois, o leão caiu numa rede. Urrou desesperadamente, debateu-se, mas quanto mais se agitava, mais preso no laço ficava. Atraído pelos urros, apareceu o ratinho. Amor com amor se paga, disse ele lá consigo, e pôs-se a roer as cordas. Então, agora nós vamos pintar de vermelho, 2 palavras oxítonas, e de azul, 2 palavras paroxítonas. Nós vamos circular. Então, nós vamos circular de vermelho 2 palavras oxítonas. Então, eu escolhi leão, que é oxítona, e amor. Então, nós vamos circular de vermelho. E de azul, 2 palavras paroxítonas. Então, eu coloquei laço e cordas. Então, pessoal, nós finalizamos a semana 1 do PET, volume 3 de língua portuguesa do 3º ano. Eu te aguardo no próximo vídeo. Aproveito também para te pedir para você se inscrever no canal, se você não for inscrito ainda. Deixe também seu like. Um grande abraço e até o próximo.